Olá, você sabe o que é antropologia e arqueologia forense? Qual sua relação com os direitos humanos? Na entrevista de hoje, conversamos sobre estas e outras questões com Ana Paula Morelli Tawil, ex-perita do Grupo de Trabalho Perus e arqueóloga do IPHAN. Caros e caras ouvintes, meu nome é João e este é o 1049. Próxima estação. Liberdade. Oi Ana, muito bem-vinda ao podcast do CAAF 1049. Como a gente sempre gosta de fazer com todo mundo aqui, a gente vai começar pedindo para tu se apresentar. Então, quem é você na noite, Ana? À noite. Bom dia, João. Bom dia, Marília. Bom dia. Eu sou Ana Paula Morelli Tawil. Eu trabalhei aqui no CAAF por um bom tempo como consultora PNUD. Eu trabalhava com a parte de antemortem, que eu provavelmente vou explicar um pouco melhor depois. Eu fiquei aqui de 2014 a comecinho de 2019. Então, eu convivi bastante aqui nesse espaço. Sou historiadora de formação, fiz graduação em História, depois eu fiz um mestrado em Arqueologia, e aí a vida foi me levando até chegar aqui na Antropologia e Arqueologia Forense, E eu acho que é mais ou menos esse caminho que eu quero conversar aqui um pouco com vocês. Legal. Assim, interessante que tu tens uma experiência prática, que foi no caso do GTP, mas tu também tem um conhecimento teórico. Então, assim, a partir dessas tuas experiências, como você definiria o que é antropologia e arqueologia forense? Então, é bastante complexo, Tem muita gente falando muito sobre essas duas áreas. Eu costumo dar uma definição muito prática, que é assim, o uso da antropologia, das ferramentas da antropologia, das ferramentas da arqueologia em contextos forenses. O que é o contexto forense? É o contexto que está ligado a uma investigação criminal. Mesmo que a longo prazo um trabalho forense não resulte numa prisão, enfim, na culpabilidade de alguém, é bem esse o objetivo, é você tentar esclarecer os fatos na esfera criminal. Então, se você for pegar a história da antropologia forense, muita gente fala que ela é uma ciência subordinada à antropologia física, pensando naquelas várias áreas que a antropologia tem, antropologia social, cultural, enfim, e a antropologia física, que é aquela antropologia mais ligada a você medir, enfim, aquela coisa meio século XIX, medir crânio, aquela coisa bem, bem ligada ao biológico mesmo, Sim. E algumas pessoas falam que a antropologia forense é um ramo da antropologia física, cujo objetivo seria identificar pessoas, principalmente pessoas esqueletizadas, que você não tem mais aquelas características mais presentes ali, A cara da pessoa já se foi, então você tem alguns elementos para trabalhar, normalmente são os ossos, então você faria uma análise a partir disso. Essa antropologia forense que a gente costuma ver nos IMLs, por exemplo. Então sempre tem lá o departamento de medicina legal, e às vezes alguns deles têm um departamento de antropologia forense. O médico legista, ele é o cara que faz lá os exames, que a gente popularmente conhece como autópsia, mas seria necrópsia, e também faz um monte de outras coisas na rotina. Então tem muito exame em pessoas vivas, enfim, tem essa lenda de que ele só mexe com cadáver, Isso é talvez a menor parte do trabalho dele. Então ele seria o cara que está mais habituado a ver um cadáver fresco, um cadáver que ainda tem suas características mais visíveis ali. E a antropologia forense, nesses contextos, seria aquele profissional especializado mais no corpo esqueletizado. Certo. Então alguns médicos legistas trabalham com antropologia forense e especialistas. Como é que eu vejo a antropologia forense num contexto de direitos humanos, como o CAAF, como o GTP trabalhou? É uma antropologia muito mais abrangente, no sentido de que ela vai usar algumas ferramentas da antropologia social, por exemplo. Então ela vai buscar entender o contexto daquele caso, falar com as famílias, falar com as pessoas, fazer uma pesquisa histórica por trás. Então não é só você olhar o corpo, olhar o esqueleto, completamente distante de qualquer outra coisa, não. Você vai olhar todo esse contexto, a partir daí fazer um trabalho.
que é a antropologia forense que está mais ligada aos contextos latino-americanos. Então, a gente vê várias equipes surgindo após as ditaduras. Então, tem a equipe argentina, que talvez seja a mais famosa delas, né, que surgiu em 84, para encontrar essas pessoas desaparecidas. Você tem também a equipe uruguaia, você tem a equipe mexicana, você tem a equipe da Guatemala, a equipe peruana, que também foi uma parceira nossa aqui. Então elas vão surgindo nesse intuito de cadê aquelas pessoas que a ditadura matou? Como é que elas estão? Onde elas estão? Né? Como é que a gente faz para devolver elas para as famílias? Então uma antropologia muito mais social nesse sentido de você olhar o contexto, você ir lá para campo, conversar com as famílias e ter a visão do todo. Não é só você ficar no laboratório olhando o esqueleto. Então a pessoa que vai lá, muitos deles são arqueólogos forenses, e aí, né, eu volto para a definição. São as técnicas da arqueologia em contextos forenses. Então, toda aquela minuciosidade da arqueologia vai ser usada no contexto forense. Toda aquela de escavação que tu fala. Sim, porque você tem sempre que pensar, e se isso for para um tribunal? Se sustenta esse caso? No caso, assim, a arqueologia, nessa parte usando as técnicas dela, você usaria ela para poder colher as provas também. Exatamente. A respeito daquele contexto de violação dos direitos humanos. Isso, perfeito. É basicamente isso. Porque a arqueologia já é uma ciência muito minuciosa, né? Porque a gente sabe que a partir do momento que a gente escava um sítio, você está destruindo. Acabou, você não volta atrás. Então você tem que documentar muito bem. Então esse uso de técnicas para documentar as evidências, enfim, é o que dá força muitas vezes para um caso que vai ser judicializado. Ou mesmo que não seja judicializado, ele tem toda uma carga muito forte para a sociedade, então ele precisa ser muito bem feito. Porque senão você chega lá na frente e alguém fala, mas você esqueceu isso daqui, como é que você explica isso daqui? E às vezes você derruba todo um caso por um detalhe. Então eu acho que, resumindo, é bem isso. Você usa técnicas e disciplinas que, né, são nascidas em outros contextos para aplicar para o contexto forense. Perfeito. Já aproveitando, pegando agora um gancho na tua experiência, que a gente deu uma olhada, você tem experiências em contextos não só aqui no Brasil, não é? Você poderia falar um pouco sobre essas particularidades em diferentes locais do globo terrestre, assim, do mundo, por assim dizer, por exemplo, na América Latina e outros, em países não latino-americanos? Assim, eu não tenho lá muita experiência. Eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho da equipe peruana de antropologia forense. No contexto ali, no Peru teve os conflitos, né, da década de 80 até o começo dos anos 2000, que é aquele conflito entre o Sendero Luminoso, né, e o Estado, o Exército. E nisso a população ficou ali no meio, principalmente a população campesina, né, mais pobre, mais distante dos centros urbanos. E eles sofreram nos dois lados, né? Então tem muitos desaparecimentos no Peru, tem, se não me engano, 70 mil desaparecidos. O tempo todo eles encontram valas clandestinas, então eu tive a oportunidade de conhecer esse contexto mais profundamente. E é bem essa antropologia latino-americana, mais voltada para o social, que eu falei para você. A gente ia, conversava com as pessoas, lógico, com uma pessoa que falava o quechua, né? Porque são pessoas que às vezes não entendem o espanhol, têm um entendimento muito pequeno. Então era um trabalho bem profundo mesmo, de você entender o que aconteceu, sempre respeitando a pessoa, o limite dela, porque é muito dolorido falar sobre. Você imagina, tinham vilas em que todos os homens foram assassinados e as mulheres violentadas. Então você chega lá, tem umas senhoras que sobreviveram, super traumatizadas. Então tem todo um trabalho de você ter uma relação de confiança, né? A partir daí você consegue estabelecer uma ponte que te ajude a levantar informações, né? E não é só levantar informação por levantar informação, você está de alguma forma retribuindo para a pessoa com alguma coisa que seja, algum conforto, que seja, eu estou procurando, eu estou ouvindo a sua história. Então, essa reparação, que a gente também fala muito aqui no Brasil, né, de trabalhos de reparação, às vezes uma entrevista com a família já é um trabalho de reparação, porque, puxa vida, o Estado nunca me ouviu. Isso é muito mais forte ainda lá no Peru. O Estado realmente nunca tinha dado muita bola para essas famílias. Então, eu acho que isso é um trabalho também muito importante. Eu tenho essa experiência, eu também escavei na Espanha, enfim, em outro contexto, né, da Guerra Civil Espanhola, né, mas foi mais voltado para você escavar uma área de trincheira, então já não tinha tanto essa relação com sobreviventes, com famílias, era mais arqueologia, né,
em si, né, vamos dizer assim, sem muita pretensão forense nesse caso, né? Mas o que eu posso dizer um pouco de outros contextos é que tem uma diferença entre essa antropologia forense latino-americana, como eu falei, em contextos em que são mais separadas essas áreas, em que as pessoas são mais na caixinha, né? Então, eu fiz um trabalho de conclusão da especialização em antropologia forense e eu tive a oportunidade de entender um pouquinho mais o contexto do conflito que teve em Ruanda, por exemplo, né? E aí levantei uma bibliografia para entender como é que foram feitas as pesquisas, né, os trabalhos. E ali eu já pude perceber um pouco essa divisão, né? Então, a pessoa que vai escavar, ela vai lá e faz o trabalho dela. Tá aqui, entrega para o antropólogo que vai fazer depois a análise. Então, às vezes, eles não conversam, a relação das pessoas com as famílias é toda uma parte separada, então, pessoas para entrevistar não são as mesmas. Isso eu vi também olhando, estudando sobre outros contextos. Então, eu acho que tem uma particularidade aqui nesses casos e que a gente tentou e acho que a gente foi muito bem sucedido em fazer no GTP, por exemplo. Vamos ter tocado no GTP, que assim, trazendo a conversa um pouco mais próxima agora do nosso contexto aqui, se tu trabalhasse na pesquisa antemortem, aqui no grupo de trabalho Perus, tu pode falar um pouco sobre a importância da pesquisa documental no processo de identificação e o contato com as famílias? Sim, é fundamental. Assim, sem isso não tem identificação, não tem um trabalho de reparação. Isso ficou muito claro quando a gente foi fazendo o projeto, né? Porque o meu trabalho foi basicamente, estudar um pouco o contexto da época, como é que esses desaparecimentos estavam acontecendo, como é que o Estado desaparecia com as pessoas e quem eram essas pessoas que estavam desaparecendo. Porque o próprio nome do podcast, né, 1049, eram 1049 pessoas numa vala. Quem são elas? Não são todas desaparecidas, né, que a gente chama de desaparecido político. Não. A gente estava procurando 41. Quem são essas outras pessoas? Como é que elas vão parar numa vala sem identificação? Quem autorizou? Quem pensou? Qual era o objetivo? Então a gente foi atrás disso um pouco. Porque se nosso sonho um dia, se pudesse, seria fazer uma grande chamada pública para que pessoas que tiveram parentes desaparecidos nessa época, na década de 70, pudessem acessar o projeto e ter uma chance de ver, será que o meu parente está aí? Exato. Porque é muita gente. Né? Pessoas que não necessariamente foram vítimas da violência, da perseguição da ditadura, mas foram vítimas de uma violência de Estado que negligenciou elas. Isso. Era isso que a gente queria, né? Também deixar um legado, de repente, para um futuro projeto. Então a gente foi olhar nos documentos, os livros de registro do ML, né, que tem lá, fulano morreu, né? Vou dar um exemplo da linha, né? Como é que funciona, a gente chamava de burocracia da morte, caminho da morte. Então a pessoa morre, ela tem uma morte de repente na rua, uma morte suspeita, uma morte violenta, enfim, ela vai para o ML, porque tem que ser feito um trabalho de perícia em cima disso. Aí, se de repente ela não tem um documento, alguém não identifica, ela entra como desconhecida. Então, a desconhecida 001/75, do ano de 75. Primeira pessoa desconhecida que entrou no ML em 75. É isso. E aí você faz uma série de documentos sobre essa pessoa. Então, ela tem uma guia de recolhimento que o delegado, né, faz, a pessoa vai lá e pega o cadáver. Tem o registro de entrada do ML, tem o laudo necroscópico, tem a certidão de óbito, a declaração de óbito e também tem o registro de entrada no cemitério. Então a gente tentou mapear tudo isso. Será que alguém poderia desaparecer na documentação? De repente um número mal escrito, uma foto aqui que não está boa, você some com uma pessoa e ninguém está nem aí, ninguém está preocupado. Então a gente via que, por exemplo, um outro dado que a gente viu, muitas pessoas eram identificadas pela família, a família chegava no ML para olhar aquele álbum de fotografias para identificar, e isso constava lá no ML, mas essa informação nunca chegou no cemitério, por exemplo. Então, às vezes a gente estava trabalhando com um número X de pessoas desconhecidas no cemitério, mas que já tinham sido identificadas, muitas vezes por papiloscopia.
não necessariamente a família foi avisada. Então, assim, a gente começou a ver nesses caminhos vários problemas, que às vezes a pessoa nem está intencionada em fazer aquilo, em sumir com alguém, mas a burocracia vai desaparecer. A própria estrutura do Estado, Isso, né? não ajuda. Você não atrapalha, não ajuda. Sim. Então, assim, entender esse contexto também levou a gente a olhar diferente para essa vala. Então, isso completa a informação que a gente recolhia a partir da análise dos esqueletos, né? Então, se as pessoas estão vendo que a maioria das pessoas da vala são homens jovens, isso batia de alguma forma com os registros que a gente tinha. Sim. E uma coisa também interessante é que a pesquisa antemortem revelou que muita gente que foi para a vala não era desconhecida. As pessoas tinham nome, não foram reclamadas pelas famílias em algum momento. Acabaram indo por causa de uma negligência administrativa, enfim, não sei te dizer exatamente, que também foi usada para ocultar cadáveres da ditadura, né, de perseguidos políticos, elas acabaram indo para lá. A pesquisa documental revelou que se a gente tem 1.049 caixas com pessoas, mais ou menos umas 1.900 pessoas poderiam ter ido para a vala só pela pesquisa documental. Só pela falta de registro do local final, onde essa pessoa estaria. Se ela estivesse no cemitério ainda, teria um registro. Sim. Como não tem, a gente entende que mais ou menos 1.900 pessoas teriam ido para lá. Então, 1.049 é o número de caixas que a gente tem. Só que a gente sabe que tem muitas caixas com mais de um indivíduo. Sim. Então, a gente chega mais ou menos nesse número. Então, a gente quis entender quem são essas 1.900 pessoas, né? E também tem um outro aspecto, né, que você perguntou, de falar com as famílias. Para a gente falar com uma família que está há 50 anos procurando um ente querido, que foi uma morte violenta, que foi uma morte sem resolução, porque a gente tem casos de pessoas que é sabido que aconteceu, né, a morte. Tem pessoas que são desaparecidas, completamente desaparecidas. Então, é um contexto já de extrema violência. Se a gente vai conversar com essas famílias sem saber nada e perguntar as mesmas perguntas que todo mundo já fez, é uma outra violência. Então, assim, a nossa pesquisa também, ela pretendeu levantar o máximo de informação possível sobre as pessoas que a gente estava buscando. Para chegar lá, falar, olha, eu sei da sua história, a gente vai tentar fazer da forma mais tranquila possível, explicar quais são as chances reais de identificação, porque muitas famílias falavam isso pra gente, olha, cada vez que tem um projeto novo, a nossa esperança volta. E porque vai dar certo, e aí não dá. E aí é como se matasse de novo. Então a gente sempre foi muito claro, explicando, olha, a situação dos esqueletos é essa, é difícil, tem uma série de problemas, mas a gente vai fazer o melhor possível. E também a contrapartida de total acesso, os familiares sempre tiveram total acesso aqui ao CAAF, todas as reuniões, se eles quisessem vir aqui, sei lá, hoje, eu estou por aqui, posso passar aí? Pode, sem problema nenhum, sempre tentando manter eles a par de tudo o tempo todo. Então, esses dois aspectos, né? A pesquisa documental para entender o contexto da época, o contexto dos desaparecimentos, quem está na vala, e também entender todo o processo, né, da vala, porque teve o período da Unicamp, o período aqui do ML de São Paulo, então também era importante para a gente fazer esse contexto aí. O que a gente vai olhar na caixa quando a gente vai abrir? Tem esse saco azul que está embalando os ossos. De que época é isso? Estava na vala? Não, mas é esse saco aqui, foi a Unicamp que colocou. Essa informação, então a gente fazia o histórico também da vala, que tinha muita informação que a gente não tinha, da vala, dos trabalhos anteriores de DNA. Então isso era uma outra atribuição, né, da equipe antemortem. Então, assim, é bem entender tudo para poder começar do zero, né, mas com essa bagagem já de antemão. Então, acho que são esses dois aspectos, conversar com as famílias e entender todo o contexto. Interessante. Eventualmente, além de vocês, com esse trabalho forense, no caso, quando falou todo esse levantamento de documentação, até que vocês escolherem os relatos da família, a gente acaba que, principalmente nesse projeto do GTP, também a gente consegue ter alguns relatos que formam a memória do contexto da ditadura militar do Brasil e da luta contra a repressão.
Nesse ponto, poderia falar um pouco sobre esse processo de memorialização da ditadura militar aqui no Brasil? Sim, eu acho que esses trabalhos, né, como eu falei, de direitos humanos, que envolvem antropologia e arqueologia forense, eles têm como marca materializar, né? E às vezes a ditadura fica muito distante para muita gente, principalmente as gerações mais novas, né? Tipo, eu nasci em 84, dali um ano acabava. Eu não tenho, né? Não tem como ter lembrança, né? Então eu acho que um projeto assim, ele dá visibilidade, né? Ele também traz novas informações, mas ele também traz à tona algumas coisas que estão aí, mas que faltava aquela coisinha material. E nisso a arqueologia é fundamental, porque a arqueologia lida com material. Sim. Então você, de repente, trazer as novas gerações, isso era uma coisa que a gente fazia, a gente trazia escolas aqui para conhecer, né, falar um pouco sobre a ditadura, era outra coisa. Mas eu já ouvi falar, mas não tinha muito claro a violência da época, né? Então, a violência contra a pessoa tida como comum, né? Não militante política, né? Então, essas pessoas que estão na vala foram negligenciadas na morte e na vida. São pessoas simples. A gente vê que não, pelos ossos que não tiveram muito acesso à saúde, então, né? Fraturas, saúde dentária é precária. Então a gente sabe que também teve uma negligência em vida dessas pessoas. Isso é também fruto de uma ditadura que não está muito preocupada com a população, né? Principalmente com a população mais simples, né? Então acho que tem esse mérito de trazer à tona algumas coisas ainda mais materializadas, né? Para as pessoas em geral, mas também para as famílias, né? Então quando a gente falava com as famílias e preenchia a ficha antemortem, né, que é uma ficha com as informações que a gente levantava para poder cruzar com dados dos esqueletos, né? Então você pega desde altura, idade, se a pessoa tinha alguma questão dentária específica, doenças prévias, fraturas prévias, porque tudo era importante para a gente poder cruzar com as informações dos esqueletos. Então, se uma pessoa, um homem de 30 anos que quebrou o braço, a gente, de repente, se a gente encontrar um esqueleto de um homem de 30 anos, né, mais ou menos 30 também, não é assim, né, que tem uma fratura, que a gente chama fratura antemortem, ou seja, uma fratura que foi feita em vida, que provavelmente teve uma remodelação, você já tem um caso suspeito. Você pode mandar o DNA do osso, uma amostra de sangue da família, e cruza para ver se trata da mesma pessoa. Quando a gente fazia essa ficha, a gente também perguntava do que a pessoa gostava, se ela tinha um hobby, todos esses detalhes que podem parecer, não tem nada a ver com a busca, mas tem um papel de você materializar a pessoa. Então, aquela pessoa desaparecida que o Estado fez de tudo para sumir, tá aqui, ó, tem uma ficha, tem as fotografias. Então a gente sempre falava, você tem fotografia? Nessa pesquisa antemortem que eu falei, essa maior do contexto, a gente foi olhar fichas antigas de outras fases, né, da fase da Unicamp, por exemplo. E a gente encontrou fotografias que eram originais, porque, né, você está falando dos anos 90, uma época que não era fácil assim, você fazer fotografia, né? Você ainda tinha que revelar, né, imagina. Então, às vezes a foto estava ali, a gente não sabia se a família tinha o negativo, então a gente fazia uma cópia e devolvia as fotos. E muitas vezes as famílias falavam, nossa, eu nunca vi essa fotografia porque eu era criança. Então, assim, a gente devolvia uma parte da materialidade, né? Pelo menos esse foi o nosso objetivo, né? Você faz a ficha e devolve tudo que a gente achou que seu familiar está aqui. É um jeito também de você devolver um pouco. Então, para além desse contexto mais sociedade, né? Um projeto desse traz de visível, né, da ditadura, eu acho que tem essa dimensão individual das famílias também. Você trazer de volta, que eu tinha falado, nessa dignidade, né? Você dá aquela memória para a pessoa que foi reprimida, né, pela ditadura, né? Essa violência que ela fez, da violência da memória que a ditadura cometia. Sim. E você falou em dignidade, me lembrei de um fato que, assim, o procedimento aqui, né, quando a gente trabalhava com os remanescentes humanos, os esqueletos, era o de abrir todas as caixas, fazer o inventário de
tudo que estava ali dentro, sendo osso, roupa, algum tipo de enfeite pessoal, assim, às vezes um brinco, né? E lavar todos os esqueletos, né? Fazer a limpeza. Então acho que isso também é uma forma da gente dar dignidade, né? E todas as pessoas que estão na vala foram lavadas, foram inventariadas, tem uma ficha. Então, se no futuro tiver realmente um projeto maior de fazer uma chamada pública, você tem com que comparar. Então, acho que para além de a pessoa é um desaparecido político, não, todas as pessoas ali receberam o mesmo tratamento. Então, acho que isso é o mínimo que a gente podia fazer para pessoas que estão, né, desde os anos 70 aí, sendo jogadas para lá e para cá, sem rumo, sem a família, enfim. Então, acho que vai um pouco nisso também. Ana, nossa conversa está maravilhosa, está sendo incrível Também acho. escutar tudo isso que você tem para falar. Teria mais alguma coisa que você quer complementar? Agora o momento é seu, pode fazer seu freestyle, como o pessoal diria. Sim. Hoje eu trabalho com patrimônio, né? Eu sou servidora do IFAM, Instituto do Patrimônio História e Artístico Nacional. Eu já não estou mais nesse contexto, né, forense. Lógico que eu acompanho, sempre quero saber, sempre que eu posso, né, na minha esfera de trabalho, poder colaborar, é sempre um prazer. E eu queria dizer assim que voltar aqui para o CAAF, falar com vocês é muito bom, porque foram quase 5 anos da minha vida aqui, num projeto que, sei lá, eu dei muito de mim, né? Então, assim, é muito gostoso voltar aqui, né? Eu sempre tive essa sensação muito boa aqui. Né? Muitas pessoas falavam, mas é um contexto pesado. É um contexto muito pesado. Mas eu sempre me senti muito bem. Né? Sempre senti que eu era útil, que eu estava ajudando, enfim, que eu aprendi muito aqui nesse projeto. E esse projeto foi um jeito de eu aplicar muitas coisas teóricas que eu conhecia, mas que às vezes a gente pensa, puxa, será que algum dia eu vou fazer diferença na vida de alguém, né? Então, quando a gente identificou o Dimas, o Aloysio, foi quando a gente viu o resultado, né? De tudo, de toda a formação, quando você começa lá atrás, você faz um mestrado na área, e você faz uma especialização na área forense, você viaja, você conhece outros lugares, outros contextos, e aí termina aqui, termina em você levar a pessoa para a família, você acompanhar o enterro e ver que finalizou. Então acho que o GTP me deu a chance de ver um ciclo completo, né? de uma pesquisa que tem um sentido muito prático, né? E que pode devolver alguma coisa para a sociedade, além de devolver para a família especificamente. Então, eu acho que é uma satisfação muito grande estar aqui conversando com vocês. E vida longa ao podcast. Espero que, nossa, anos e anos, que eles virem aqueles, né, muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria agradecer a oportunidade de falar com vocês. A gente que agradece você estar aqui. Pra gente é sempre uma honra, um prazer. O CAAF está sempre de portas abertas para você. Só pra gente finalizar, você teria alguma coisa para indicar para o pessoal que está nos ouvindo? Pode ser um livro, uma peça de teatro, um filme, qualquer coisa. Sim, deixa eu pensar. Um filme muito interessante, que ficou super famoso, né? Tem seus problemas, como qualquer filme que adapta um livro, um contexto, mas que me marcou muito e é um contexto horrível de violação de direitos humanos, é o Hotel Ruanda. Eu sempre, é fácil de achar nessas streamings aí, que eu não vou fazer propaganda, que é um filme que eu assisti até recentemente, já tinha visto, mas meu Deus do céu, como é dolorido, né? Como a humanidade consegue fazer umas coisas, né? E tem também, para quem se interessa depois, pesquisar o que foi feito em relação à antropologia forense nesses casos, né? E como também essa pesquisa antemortem, no caso desse, em que as pessoas, em tese, elas são de grupos étnicos diferentes, né? Então foi um genocídio que um grupo fez em relação ao outro, mas que, na verdade, eles eram todos muito parecidos quando você olha o esqueleto. Não tem lá grandes diferenças. Então, como você prova que
pessoas foram selecionadas para morrer, que elas têm algo em comum, e aí isso caracteriza o genocídio, né? As pessoas têm algo em comum e por isso elas foram assassinadas. Então todo o trabalho que foi feito para levar para o Tribunal Penal Internacional, então é muito interessante, dá para acompanhar, tem os sites do Tribunal Penal, pela ONU, enfim, tem um monte de documentação. E outra coisa que eu queria recomendar, vou até fazer uma cola aqui, porque meu russo é muito ruim. À vontade. Tem um livro que eu comecei a ler, esses dias eu não terminei, então pode ser que acabe. Não vai acabar bem, imagina. Bem não, é um bom livro, bem não vai acabar. Chama A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. É um livro da Svetlana, eu vou colar, Alexeyevich, não dá pra falar russo assim sem. Então ela é famosa por ela ter escrito um livro sobre Chernobyl, né, que está também bem aí, por aí na moda. E ela escreveu esse livro, ela é uma historiadora, com depoimentos sobre mulheres que foram lutar na Segunda Guerra Mundial pela União Soviética. Então ela fala muito que às vezes a guerra ela é só documentada pelos homens, e os homens às vezes, né, também não dá para generalizar, eles têm visões muito práticas, né, quantas pessoas morreram na frente de batalha, enfim. E ela vai colhendo esses depoimentos dessas mulheres. E é muito interessante, porque elas lutaram de igual para igual, foram para a frente, eram franco-atiradoras, faziam tudo exatamente igual. Mas as impressões delas são incríveis, né? Então tem toda uma geração de mulheres soviéticas que lutaram e estão ficando velhinhas, estão já morrendo. Então ela faz esse trabalho muito interessante. E dá para entender um pouquinho esses contextos, né, de violência por dentro. Isso eu acho que é bem interessante de ler. Muito obrigado. Pessoal, essa foi Ana Paula Tawil, essa incrível antropóloga que trabalhou aqui com a gente. Tivemos o prazer de recebê-la novamente aqui no CAF. E é isso, espero que vocês aproveitem. Um cheiro e um abraço para todo mundo que nos escutou hoje. Obrigada e tchau. Uhul!